Não ouvi, desculpa. Sim, mas tem poucas letras. Consegue ler o Centro Cultural? Então pronto, não há mais pequenas do que aquela. Boa tarde. Boa tarde aos presentes e quem nos está a ver a partir de casa. Iniciamos hoje um pequeno ciclo de conferências associado a esta exposição, o espaço onde estamos, o Palácio do Egito, dedicado às fortificações do Oeiras, património do Tejo e do mundo. E iniciamos com o Coronel José Berger, que nos vai apresentar uma comunicação sobre o Oeiras no campo entrincheirado de Lisboa. Numa apresentação muito simples, a partir também da indicação que nos foi enviada, José Paulo Ribeiro Berger é coronel do Exército, engenheiro militar, licenciado em Ciências Militares, pós-graduado em Museologia e Museografia e engenheiro técnico de máquinas. Presentemente, é o subdiretor da Direção de Infraestruturas do Exército, em acumulação com as funções de chefe do Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar e da docência da cadeira de Fortificação e Arquitetura Militar na Academia Militar. Integra o Conselho Científico da Comissão Portuguesa de História Militar e o Conselho Consultivo da Associação Rota Histórica das Linhas de Torres. É membro da Ordem dos Engenheiros, sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos e da Associação dos Amigos da Artilharia de Costa. É autor de diversas obras, publicações e artigos dedicados à história militar, à história da engenharia militar, à fortificação e arquitetura militar, à arqueologia dos campos de batalha e à defesa e conservação do património construído. Obrigado, Berger, por teres aceito o nosso convite e a palavra é tua. Tá. Boa tarde a todos. Se me permitem, eu vou falar de pé. Estar sentado não diz muito com a minha vontade de ir para o campo todos os dias e por aí fora. Obrigado, Joaquim, também pelo convite, em nome de toda esta organização que proporcionou esta exposição e estas conferências. E vou apresentar-vos Oeiras no Campo Entrincheirado de Lisboa.
a maior estrutura militar construída de forma permanente para a defesa de uma cidade portuguesa, fosse no território nacional ou pelos nossos territórios onde na parte ultramarina nós andamos. Eu para isso vou fazer, como é a primeira sessão, fazer uma pequena introdução em relação à fortificação permanente e quais são aquilo que eu considero como as 10 gerações de fortificação que contribuíram para a defesa do Porto de Lisboa. Eu começo por uma contextualização geográfica. Vemos ali assim Oeiras nos arredores de Lisboa, Oeiras na Barra do Tejo, Lisboa na Península Ibérica, Lisboa na Europa, Lisboa no mundo. Centro e ponto de encontro de várias rotas. Ligação da Europa com a África, do Mediterrâneo para a Europa do Norte, para contornar a África e assim sucessivamente. E utilizadas ao longo de várias épocas. Portanto, na Antiguidade no Mediterrâneo e todas estas representações de Lisboa nós podemos ver num conjunto de cartografia e de escritos, como por exemplo este de Estrabão, como por exemplo todos estes outros em que nos aparece sempre o Tejo e que ao longo de vários séculos, até chegarmos a esta carta da Barra do Tejo de Luís Serrão Pimentel, a meados inícios ou transição do século XVI para o século XVII, em que vemos perfeitamente ali na zona central Oeiras, São Julião, Carcavelos, Paço de Arcos, os cachopos da entrada da Barra e dá-nos logo uma ideia de como é que era feita esta entrada na Barra do Tejo. Depois, associado a isto, temos o crescimento da cidade. Temos ali representada a verde a cidade de Lisboa do século XIII, depois a do século XVIII, a azul a do século XIX, transição para o século XX, que é a época da construção deste campo entrincheirado de Lisboa. E depois também perceber que a sua dimensão é de tal forma grande que só o concelho de Oeiras é pouco para explicar e, portanto, eu vou entrar um bocadinho também nos outros concelhos à volta para podermos perceber todo o seu contexto. Depois, para nós, defender é tudo isto. É um crescendo destas 4 atividades. Primeiro, prevenir. Prevenir como? Planeando, organizando, previamente estarmos preparados para poder combater. Persuadir. Persuadir é convencer o inimigo que nós estamos em condições de nos defendermos. Dissuadir é mostrar-lhe mesmo que estamos, até que finalmente, se ele não acreditar, teremos que combater e nessa altura estaremos preparados. Depois, perceber porque é que nós, um país que tem uma fronteira terrestre quase tão grande como a fronteira marítima e que temos um Estado que era 5 vezes maior do que nós, na Península Ibérica, conseguimos, de certa forma, manter o equilíbrio e o nosso território nacional praticamente em comum. Isto percebe-se porquê? Porque, apesar de ter 5 vezes mais população, mais território, Castela ou Espanha tinham que projetar as suas forças para várias fronteiras. E, portanto, proporcionalmente, nós tínhamos a mesma força que o atacante. E, normalmente, o atacante tem que ter uma superioridade de 3-1 e, portanto, nós basculando as nossas forças desde a fortificação marítima para nos defendermos dos piratas, dos corsários e outras ameaças, para a fortificação terrestre, fomos conseguindo manter este nosso território que só depois, com a constituição das grandes unidades, os corpos de exército que se agrupavam e formavam o exército, resultantes da Revolução Francesa, é que nós deixamos de ter este equilíbrio. Agora, para defender, nós temos utilizado sempre 5 vetores. Até ao campo entrincheirado, 4. Qual é o primeiro? O primeiro é o homem. É o homem enquanto combatente, é o homem enquanto planeador, é o homem enquanto defensor. Depois, a fortificação. Desde o muro atrás, à cerca das fortificações medievais, depois às torres e assim sucessivamente. Depois, como terceiro vetor, temos o navio que ataca, mas um navio que também permite defender em profundidade, mais à frente, antes de chegar à defesa da fortificação. E, por fim, posteriormente, a artilharia.
A artilharia que faz a projeção do tiro também à distância. E o quinto vetor, que só apareceu no século XX, e, portanto, quando se construiu o campo de trincheirado não existia, e só para vos recordar, em 1909, a França tinha meia dúzia de aviões. 5 anos depois, os aviões estavam a dar cartas na guerra. E agora, a fortificação. Nós classificamos a fortificação de duas maneiras. É a fortificação permanente, é aquela que é planeada com tempo, atempadamente, tem um programa, tem fundos próprios e se desenrola continuamente por várias gerações e com materiais específicos. E depois a de campanha. De campanha é quando os exércitos saem para o campo e têm que se defender, que classificamos também em rápida, passageira ou mista, dependendo do tempo que temos para a executar. O que eu vos vou falar em relação à fortificação do campo entrincheirado é fortificação permanente. De grande forma, tudo é fortificação permanente, mas é complementada também com a fortificação de campanha em vários casos. E agora falar-vos naquilo que eu considero as 10 gerações. A primeira geração, o primeiro sistema defensivo em conjunto, e porquê é que eu lhe chamo gerações? Porque há a utilização destes vetores em conjunto e uma geração implica uma mudança num destes vetores. Ou foi a artilharia que mudou, ou foi a fortificação que mudou, ou o pensamento organizativo que mudou. E, portanto, nós, quando temos a reconquista do território, o que nós vamos encontrar é este conjunto de 4 castelos que se veem uns aos outros e que, através de sinais à distância, permitem detectar e avisar que uma grande armada pode vir do norte ou pode vir do sul, porque só uma grande armada é que poderia entrar no estuário e tentar cercar uma grande cidade como é Lisboa. E, portanto, teriam o tempo suficiente para poderem recolher vivos, preparar aguadas, preparar a defesa e é por isto que considero que é o primeiro sistema defensivo. Depois é complementado com castelos mais a sul e mais a norte e que se vai manter até às guerras fernandinas. O que é que sucede com as guerras fernandinas? Começa a aparecer a artilharia. Começa a aparecer a artilharia e é a primeira vez que nós temos um registro da utilização da artilharia contra os navios. Portanto, há aqui assim uma mudança de paradigma e, portanto, mudança de geração. A artilharia permite projetar o seu tiro à distância e, portanto, ocupar determinadas posições ao longo das zonas mais estreitas do estuário, da Barra e da entrada do Tejo para a chegada a Lisboa. E isso permite e facilita a defesa. Mas a artilharia faz outra coisa. A artilharia vai obrigar que a fortificação, que é alta e, portanto, é um alvo, vá a descer e que vai aumentar a espessura das suas muralhas. E nós vamos ter aqui numa fase transitória essas duas fortificações até chegar a uma fortificação depois nova e moderna designada como o abaluartado. E, portanto, esta é a segunda geração. E esta geração é para um conjunto de várias torres, portanto, no reinado de Dom João II, começa com a Torre de Cascais, com a Torre Velha da Caparica, depois com a Bateria de Belém, mais tarde a Torre de Belém, já no reinado de Dom Manuel, e no meio destas duas, a Nau Grande, mais tarde também, um galeão, o Botafogo. E o que é que isto permitia? Agora tínhamos um armamento que necessita da pólvora, e que, para ser colocado em bateria, precisava de menos tempo para estar preparado e, portanto, este sistema consegue perfeitamente estar preparado e avisar a cidade de Lisboa. Mas também é com a diplomacia que se joga. E conseguimos, com esta diplomacia, de certa forma, dividir o mundo entre nós e os nossos vizinhos, que depois vai passar a ser, se calhar, a maior herança que um rei teve em Portugal, que foi a herança que teve Dom João III. No seu reinado, ele, em conjunto com os espanhóis, fazia a proteção das várias armadas que traziam os produtos ou da Índia ou das espanholas das Caraíbas e, portanto, há um conjunto de pontos de passagem que estão a ser defensivos e agora, só por curiosidade, Índia, África do Sul, Pernambuco, e aqui um bocadinho mais Londres. Alfa, Bravo e Delta. São as variantes do Covid
e que nós tivemos, ou seja, elas no percurso que nós há 500 anos fazíamos, é também onde estão as variantes da pandemia. Avançando mais um bocadinho, nesta imagem nós conseguimos ver os 3 sistemas. Portanto, a cerca com o medieval de defesa, as torres e os guarda-costas na Baía de Cascais. Como quarto sistema, já estamos no tempo de Dom Sebastião, são as atalaias marítimas e os vigias a cavalo. Portanto, complementava todos os outros 3. O quinto sistema, já na dinastia filipina, é um conjunto de fortificação, é o abaluartado, as fortificações descem e a artilharia já tem capacidade de cruzar fogos e de interditar as áreas de entrada no Tejo. Avançando, o sexto sistema é completamente diferente. Os castelhanos, pelo desembarque em Cascais, conseguiram cercar as várias fortificações por terra. Então, vai-lhes ser impedido desembarcar. Todas as praias são dotadas de pequenas fortificações, com pequenas baterias, de forma a que eles não possam desembarcar. E vejam aqui assim a proteção que todos os fortes e todas as pequenas baterias na região de Oeiras contribuíam para impedir a passagem e entrada do desembarque de qualquer força no Tejo. Meados do século XVIII, grande revolução na nossa organização. Essa revolução é trazida pelo Conde de Schomburg-Lippe. Não só. Todo o início da Revolução Industrial, mas o Schomburg-Lippe marca o nosso exército fundamentalmente em três coisas. Organiza-lhe um regulamento de disciplina onde todos os militares são tratados da mesma forma. Dota-o de uniformes, lhes dá a cada unidade um espírito de corpo próprio. E depois atribui-lhes quartéis, coisa que não havia e que torna mais fácil o seu controlo, a sua vivência e também ampliar esse espírito de corpo. E é ele que vai organizar as unidades de artilharia. É ele que vai organizar a formação da artilharia em São Julião da Barra e agora falta-me o termo. Na feitoria. Obrigado, Joaquim. E na feitoria. E, portanto, é ele que vai pôr os artilheiros tanto a poderem estar em condições de andar embarcados, como em terra, para defender aquilo que fosse preciso. No oitavo sistema, passamos a ter os navios de linha. Isto é o inimigo. E o navio de linha tem um conjunto de cobertas completamente armadas e que, portanto, vai ter uma capacidade de fogo e um poder de fogo monumental que poucas fortificações têm capacidade de dar resposta. E daí ser necessário complementar as fortificações existentes com fortificação de campanha e com várias baterias e redutos ao longo da costa, e é isso que se vai passar até ao final das guerras civis em Portugal. Vemos o caso aqui, por exemplo, do Forte de São João das Maias, em que temos o Forte Antigo, com a bateria baixa, toda a parte, e depois uma bateria para peças de artilharia protegida à retaguarda para poder complementar. E é neste período também que nós vamos sofrer as invasões francesas. E os franceses têm que se defender dos ingleses que atacam por mar. E, portanto, vão reforçar as fortificações de toda a barra do Tejo, mas também vão levar esta defesa até Peniche. E Peniche e Setúbal. Portanto, estas praças afastadas começam a trabalhar e a contribuir para a defesa também do estuário do Tejo. Com a ida dos franceses embora, mas com a ameaça permanente, é preciso defender também a capital. É constituído por este plano, que ficou conhecido como as linhas de defesa de Lisboa, ou linhas de Torres Vedras, e que tem uma componente, tem uma linha avançada, tem uma linha de defesa principal, e depois tinha uma componente à volta de Oeiras que contribuía para proteger um possível embarque se fosse necessário, das tropas que estavam a recuar. Tem a defesa da capital e tem ainda a defesa do estuário com a posição de Almada. Posição de Almada com baterias flutuantes, navios canhoneiros
e a própria esquadra inglesa que fechava o resto do estuário. E são construídos então os tais redutos de fortificação de campanha, que, como já vemos, têm vários formatos, mas são obras fundamentalmente de terra, com um fosso e um parapeito, ou seja, os dois elementos defensivos. O fosso, que é um elemento retardador, do qual se retira a terra para construir o parapeito, que é um elemento protetor, com várias posições de artilharia, seja ela em canhoneira, seja ela a barbete, e assim sucessivamente, abertos na gola, fechados, etc., com várias formas que o terreno e a quantidade de homens necessários para defender se impunham. E aqui assim uma imagem de parte da posição em volta de Oeiras, com a sua posição final, onde foram construídos os cais de embarque, se fossem necessários, com a proteção do grande reduto e um outro conjunto de baterias que, por acaso, não vou mostrar aqui. Com o telégrafo óptico, que permitia transmitir rapidamente informações e ordens, e depois vamos começar a entrar no campo entrincheirado. Ainda no tempo da Guerra Civil, os reconhecimentos que são feitos desde a zona toda de Caxias ao Paço de Lumiar, e depois do Paço de Lumiar até aos Olivais, e temos aqui assim a cidade de Lisboa completamente reconhecida para ser feita a sua defesa. E temos, em 1831, um facto que vai mexer muito com a nossa organização militar, que foi a entrada do almirante Roussin, portanto, a entrada forçada do Tejo por uma esquadra francesa que apanhou desprevenida todas as fortificações e a própria esquadra portuguesa. Se repararem, aqui os navios já são a vapor e o vapor permitia-lhes entrar contra a maré, entrar contra o vento à hora que se queria e não sujeitos como os navios de vela que estavam dependentes dos ventos e das marés para poderem fazer esta entrada no Tejo. O que é que sucede? Navio a vapor precisa de carvão. Carvão, onde é que está o carvão? Nas grandes cidades, nas bases navais. Portanto, o que se passa a ter que defender agora são as grandes bases navais. Onde é que está a grande base naval? Está no estuário do Tejo. É preciso defender o estuário do Tejo a todo o custo. E, a partir de 1850, vai haver um conjunto de planos que vão levar desde a cintura defensiva da capital, que é tendo por base aquilo que tinha sido feito com as linhas de defesa de Lisboa, do despacho do Wellington de setembro de 1809, setembro-outubro de 1809, vamos ter um conjunto de estudos, um conjunto de trabalhos que ao longo de meio século vão levar à consolidação daquilo que há de ser o campo entrincheirado de Lisboa e uma das maiores fortificações que, por exemplo, Brialmont, que era o grande fortificador belga, considera como uma das maiores fortificações no âmbito marítimo que ele conhece e quase intransponível. Mas antes disso, vamos ter um conjunto de reconhecimentos, um conjunto de trabalhos. Estas linhas a verde são as linhas fortificadas, portanto, a cidade, esta defesa é radial, vai canalizando o atacante para vários pontos de resistência, e vamos ver aqui assim a zona para Oeiras, que também tem as suas linhas, e à frente um conjunto de fortes destacados, a maior parte deles fortificação de campanha. Portanto, nós tínhamos saído de uma guerra civil, nós não tínhamos dinheiro, portanto, não tínhamos planos. Esta é uma ampliação da planta anterior, vem em São Julião da Barra, vem em todo o conjunto de fortificações neste plano, 1866. E então chegamos a uma altura em que os destinos do nosso país vão estar sob a condução de António Maria das Fontes Pereiras de Melo, um engenheiro militar, e que, no complemento de todo o esforço que Sá da Bandeira tinha feito nas Cortes para a defesa do coisa, vai criar
e vai, à custa de empréstimos, fazer grandes investimentos na defesa. Portanto, nos materiais novos, e quando estamos a falar em materiais novos, temos aqui assim que temos aços, temos armas que já são estriadas, temos projéteis que são oblongos, temos pólvoras muito mais potentes, temos as blindagens que defendem os navios e que defendem as fortificações, temos o começo da eletricidade, temos a utilização das minas ou torpedos submarinos e assim sucessivamente. As comunicações, o telégrafo, etc. Além de tudo o que é, em termos de vias de comunicação, que permite o transporte depois de grandes pesos. Portanto, temos um plano de 1874, plano esse que corresponde à defesa terrestre da cidade de Lisboa, fundamentalmente a essa defesa, que está toda para dentro de uma estrada que se convencionou ser chamada a Estrada Militar ou Circuito Sacavém-Caxias, que se apoia num conjunto de grandes fortificações e que, em conjunto, contribuem para a defesa da cidade. Apoiadas depois com fortificações que também têm uma componente marítima e, à sua frente, um conjunto de fortificações de campanha que nunca chegaram a ser construídas. As grandes fortificações vemos a Estrada Militar, Monte Sintra, em Sacavém, a Meixoeira, Monsanto, o Alto do Duque, Bom Sucesso e Caxias. Esta parte que vem aqui assim é a zona de Monsanto e, portanto, a zona de Monsanto, com a sensação que tem, é um ponto alto, dominava a cidade, tinha que ser dominado pelas nossas forças. O reduto de Monsanto é a fortificação permanente, portanto, foi necessário um grande investimento. Ainda hoje são utilizadas para outros fins. O reduto da Ameixeira, o reduto de Sacavém, aqui também com uma componente marítima, como podem ver pela cor do estuário. A utilização do palacete da Arcada em Queluz para estacionamento e para quartel das baterias a cavalo que iam guarnecer as várias baterias ao longo da estrada militar. A utilização do quartel da Pontinha para o quartel dos sapadores que arranjavam e que mantinham a estrada militar a circular. E depois agora a componente marítima, o Forte do Alto do Duque, a bateria do Bom Sucesso. E na bateria do Bom Sucesso conseguimos ver desde a artilharia antiga e tradicional às novas peças Krupp de 15 centímetros ou de 28 centímetros maiores a apontarem exatamente para a barra. O que é que sucede com esta artilharia? A artilharia dos navios consegue ter alcances de 15 km e, portanto, temos que pôr a nossa artilharia de forma que esses 15 km não atinjam a cidade de Lisboa. E daí a defesa marítima começar nesta zona mais estreita do Tejo, avançar na direção da Barra e depois, mais tarde, ainda ir ultrapassar a Barra. Com as peças Krupp, da fábrica Krupp em Essen, na Alemanha, que o próprio Dom Carlos foi lá negociar os contratos, ou os torpedos submarinos, que é aquilo que nós hoje chamamos as minas submarinas, com as suas instalações, a escola e serviço de torpedo em Paço de Arcos. E é aqui, nesta escola e no serviço de torpedos fixos em Paço de Arcos, porque havia também os móveis. Os móveis eram os navios torpedeiros que lançavam contra os outros navios. E é nesta escola que o Sr. Dom Carlos, Duque de Bragança, Príncipe Real, oficial honorário de cavalaria, na altura major e depois tenente-coronel, vai cumprir a sua comissão pública de serviço público, a única que se conhece, que é coordenar o grupo de engenheiros militares e de artilheiros que vão ter a responsabilidade de estudar o plano da defesa do Porto de Lisboa, o plano da defesa marítima do Porto de Lisboa. Porque primeiro tinha sido feita a defesa terrestre e agora era necessário a defesa marítima do Porto de Lisboa. E, portanto,
estes trabalhos que vão ser realizados no ano 1886 e 1887 vão depois permitir, se verem aqui assim, concretizar um conjunto de fortificações permanentes marítimas para a defesa desse Porto de Lisboa. E para isso eles tiveram que estudar o inimigo representado pelos grandes couraçados, que era o grande inimigo da época. O inimigo das várias marinhas. Portanto, para planear, a gente tem que conhecer o que é que vamos combater, quantidade, para chegarmos à conclusão do coisa. A área de operações, ou seja, a costa e todo o estuário, portanto, desde a margem direita do Tejo e a costa sucessiva até ao mesmo com a margem esquerda. Depois, percorrer esses terrenos para escolher os sítios próprios para as baterias e com os arcos de tiro que cada uma delas deveria ter. Se tinha 3 peças, se tinha 4, se tinha 7, o que é que era necessário em cada uma dessas posições. Posições essas que não deveriam ser vistas pelo inimigo, numa altura em que ainda não existiam as pólvoras sem fumo, que iam de aparecer muito mais tarde, e, portanto, quando disparavam, estas posições eram sinalizadas e, portanto, tinham que ter o máximo de simulação possível. E então fizeram aquilo que nós militares fazemos sempre, várias modalidades de ação. Entre essas modalidades de ação há 2 que são obrigatórias. É a mais perigosa e a mais provável. Qual era a mais perigosa? A mais perigosa era que todas as marinhas do mundo se unissem e viessem atacar Lisboa. A mais provável é que a melhor marinha do mundo, que era a marinha inglesa, que era a nossa aliada, nos viesse atacar. E que quase sucedeu, depois com o ultimato, uns anos mais tarde. E então, para essas 2 modalidades, que já incluíam a defesa também do estuário do Sado, a mais perigosa precisava de 420 peças de artilharia. A mais provável, só 106. E foi esta que foi escolhida. É esta que é desenvolvida e que é apresentada no plano no ano seguinte, em 1887, à Grande Comissão de Defesa por este grupo de trabalho, do qual Dom Carlos faz parte e que faz uma parte muito importante, que é ele que estuda a parte da componente de marinha que estava agregada a este plano. Não só estuda, como desenha baterias marítimas. Neste caso, é um esboço apresentado e oferecido ao Coronel Duval Teles. Coronel Duval Teles, que foi ele que, depois, quando o plano foi aprovado, ficou com a responsabilidade da sua construção. Era ele que coordenava a secção de obras do campo entrincheirado. E este plano tinha, em traços gerais, 3 tipos de baterias, 3 tipos de materiais. O material de contrabombardeamento, que era para bater os canhões dos navios que bombardeavam e, portanto, faz-se o contrabombardeamento. Depois, o da defesa próxima, que eram aqueles navios mais pequenos que se conseguiam aproximar e o tiro, então, era direto. E depois, a proteção dos campos de minas ou de torpedos fixos, que era feito por peças mais pequenas. O que é que estou aqui assim? Estão aqui representadas as baterias de contrabombardeamento. Esta de São Gonçalo, Oeiras e Carcavelos, como vocês sabem, o Concelho de Oeiras e o Concelho de Cascais variaram. E, portanto, não tem sentido dizer que agora São Gonçalo é em Carcavelos, nesta altura era em Oeiras. Não tem sentido, porque a defesa é o conjunto que interessa. E, portanto, é por isso que elas estão todas aqui assim. São Julião da Barra, São Gonçalo, Bom Sucesso, Reduto de Caxias, a Bateria do Carrascal, que é hoje onde está a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e a Bateria Infante Dom Afonso, na outra margem, na margem esquerda. Portanto, vou passar agora um conjunto de imagens dos materiais e destas baterias, portanto, de contrabombardeamento, o seu desenvolvimento. Granadas com 500 quilos. 500 quilos precisam de um elevador, energia elétrica. Portanto, temos este tipo de inovações tecnológicas. Mas 500 quilos de explosivo faz um buraco imenso, uma cratera imensa. Portanto, temos aqui as primeiras obras em Portugal de betão armado nestas fortificações.
Caxias com os redutos no início da estrada militar, mas com a frente marítima e com as baterias marítimas. As Alpenas na margem esquerda. E depois a defesa próxima. A defesa próxima, desde o reduto do Alto Duque no Restelo, o reduto do Duque da Bragança na Medrosa, e se repararem, a maior parte de todas estas baterias têm designações associadas à família real. Duque de Bragança, Dona Maria Pia, Dona Amélia, Príncipe Dom Afonso, Rei Dom Luís, depois Dom Carlos, todas elas têm esta coisa. A diferença entre as baterias de contrabombardeamento é que eram calibres de 28 centímetros e estas são calibres de 15 centímetros. O projeto da bateria Dona Amélia, que hoje já não existe. O da Rainha Dona Maria Pia, que é conhecida como a bateria da Laje e que está entregue à Associação de Comandos. E vemos aqui a sua localização relativa de três dessas baterias. Dona Maria Pia, Dona Amélia e das Fontainhas, bateria das Maias e algures aqui o posto de comando das Antas. E se repararem, não devem conseguir ver, mas todas elas estão ligadas por uma linha de caminho de ferro de bitola estreita. E sabem para que é que serve esta linha de caminho de ferro? Além de permitir o transporte das munições que eram pesadas, eram as linhas por onde o projetor elétrico circulava de forma autónoma para poder iluminar a área do Tejo durante o combate noturno. Portanto, estas linhas de caminho de ferro tinham também esta função. O posto de comando das Antas, portanto, todo este conjunto de baterias obedecia um comando único, como é como é a nossa maneira de comandar, e agora as baterias já fora da barra. A bateria da parede, com peças 15 de Krupp, e a bateria do Mortal, o projeto da bateria do Mortal, que também não chegou a ser construída. E não chegou porque, entretanto, se dá a Revolução Republicana, estava-se a construir a bateria da parede, com o aumento e com as exigências laborais, a jornada passou a ser reduzida para 8 horas, e, portanto, o tempo de construção duplicou e o tempo também de custos duplicou e assim sucessivamente. No Mortal já não é o mesmo caso porque entramos na guerra. Entramos na guerra e não foi construída. Defesa das faixas de torpedos fixos. Duas faixas, uma na zona de Passo de Arcos a ligar ao Bugio, a outra na zona de Santa Maria de Oeiras a ligar ao Bugio. E, portanto, para que é que serviam estas baterias? Os campos de obstáculos têm que ser batidos por um tiro para que o inimigo não os possa levantar. Portanto, era o que estas baterias faziam. A bateria do Bugio era diferente das outras, porque as peças que lá estavam montadas tinham uma blindagem. E se virmos nesta fotografia antiga, ainda temos ali assim as torres ou o soco das torres das peças que estavam instaladas no Bugio. Portanto, vamos a ver, elas ainda aqui estão. São peças que depois tinham uma cobertura metálica, enquanto que as outras baterias são baterias deste tipo, como é o caso da bateria do Arieiro. E eu trago aqui algumas imagens engraçadas da bateria do Arieiro, porque esta bateria do Arieiro, que tem esta dimensão, foi construída em cima desta bateria. Esta bateria que era da linha de defesa de Oeiras do tempo de 1810. E, portanto, como vê, a fortificação não perde o seu coisa, mas também tem que se modernizar e isso faz com que ela desapareça. Portanto, o conjunto das várias baterias, e eu trouxe esta imagem porquê? Para falar nesta situação, que é o conceito da servidão militar. E este conceito da servidão militar, o que é que diz? Diz que, em benefício de uma comunidade, é lícito retirar a determinados proprietários a posse sobre os seus bens, uma vez que isso é para o benefício comum. E, portanto, a Carta de Lei de 1802 permite isso, e são estas servidões militares. Porquê é que servem? Para que se possa ter visibilidade
nas linhas de tiro, portanto, na linha magistral para a frente, e também dos vários postos de observação e de comando para que não fossem construídas habitações. E, como sabem, com o caminho de ferro da linha do Estoril, e com ele a chegar a Cascais, e com o boom de construção que houve nesta transição do século XIX para o século XX, foi necessário fazer isto que se fazia em todas as fortificações. Associadas a estas fortificações, há um plano também de construção de quartéis. E, portanto, é um dos planos. Nós hoje ouvimos falar dos quartéis Canifa, mas aqui tínhamos os quartéis do Campo Entrincheirado. Desde o quartel da Medrosa, Espargalda, Cruz de Oeiras, Arieiro, Passo de Arcos, Carrascal, Trafaria, Parede, são tudo quartéis que foram construídos com a mesma organização funcional, tanto que tinham um edifício de comando, um edifício de cavernas, um edifício depois de apoio à alimentação e que estavam perto, a cerca de 500, não mais que 1 quilómetro, das próprias baterias onde faziam o serviço os seus militares. O quartel do Espargal, o quartel da Cruz de Oeiras, que foi em tempos também posto da Polícia de Segurança Pública, e chegamos à Organização Militar de 1911. É a Organização Militar da República, é a organização que vai criar os 2 regimentos de artilharia de costa. Um que faz toda a incorporação dos militares que guarnecem a margem direita do Tejo e a outra que faz a incorporação dos militares que guarnecem a margem esquerda do Tejo e as baterias de Setúbal. E o complemento também da componente marítima com os torpedeiros, com os navios submersíveis, que foi e que não foi completamente completada em relação ao plano original, mas que trouxe alguns dos navios para esta proteção do campo entrincheirado. Até que chegamos a 1914, como sabem, dá-se início à Grande Guerra, e a Grande Guerra vai fazer com que, por causa das alianças militares estabelecidas, a partir de 1916, Portugal seja envolvido também no conflito. E isso obrigou a cuidados defensivos em toda esta zona do Porto de Lisboa, Porto Fundamental, e fundamentalmente com o apoio da Marinha, não só no mar, mas também em terra, com a criação, por exemplo, das baterias de costa e dos postos de vigilância guarnecidos pela Marinha, para a defesa do Porto de Lisboa. Sabem, lembram-se qual era o fornecedor da nossa artilharia de costa? Era a fábrica Krupp, em Essen, na Alemanha. Portanto, passou a ser o nosso inimigo. E então, como é que é? Gente, agora como é que tem a coisa? Não houve problema, porque, entretanto, a grande frota alemã de guerra, na Batalha da Jutlândia, sofre um revés e fica sujeita a manter-se naquelas paragens e, portanto, nunca virá atacar o Porto de Lisboa. O mesmo sucede com a esquadra austríaca, que no Adriático também não consegue por causa do bloqueio que franceses faziam no Adriático e os ingleses faziam nesta zona da Escandinávia. E, portanto, nós conseguimos defender com a Marinha contra os submersíveis e contra os navios que lançavam as minas para atacar os nossos postos, e o que vai permitir que os nossos artilheiros de costa, como estão e como dominam as grandes peças de artilharia, vão para a França, constituindo o Corpo de Artilharia Pesada que apoiou o Corpo Expedicionário Português na Flandres e o Corpo de Artilharia Pesada Independente que combateu com material francês, retirado das baterias de costa francesas e montadas em grandes unidades de caminhos de ferro. E viemos da guerra. E todo este campo entrincheirado, face ao grande desenvolvimento tecnológico, estava obsoleto. E, portanto, teve que ser de novo estudado. Este estudo vai ser feito durante o período anterior à Segunda Guerra Mundial, vai ser começado e implementado nos anos 50 do século passado. É aquilo que foi designado como o Plano B. O Plano B
em relação ao plano A, estudado pelos ingleses, mas que nós melhorámos e, portanto, foi chamado plano B, e que vemos aqui assim, na zona de Oeiras, o aproveitamento de baterias do campo entrincheirado, em conjunto com outras novas, e que permitia a defesa e a inviolabilidade desta coisa. O que é que nós tínhamos? Tínhamos um serviço militar obrigatório, ou seja, todos os mancebos, mais de 18 anos, tinham que ter o nome para a tropa e eram depois chamados. Tínhamos agora o tal quinto vetor, a aviação em conjunto com a eletrónica. E, portanto, tínhamos que ter atenção, porque o inimigo passava por cima, tínhamos que ter atenção à sua cobertura e tínhamos em conjunto com esta artilharia, a artilharia antiaérea, que depois, nos finais do século passado, foi substituída pelos mísseis que eram lançados a 600 km, a 6.000 km e por aí fora, e hoje continuam a ser lançados, que tornou obsoleta todo aquele conjunto de fortificações e de material de artilharia que nós tínhamos e que era utilizado e guarnecido pelo pessoal do Serviço Militar Obrigatório. Eu estou naquela fotografia, não sei se me conseguem descobrir, mas foi em 1981 mas continua. Temos que continuar perante as ameaças atuais, que são diferentes. Nós estamos com base em tratados internacionais, mas nunca esquecer que a defesa da pátria é direito e dever fundamental de todos os portugueses e para isso temos que contribuir. Estamos na NATO, estamos em organizações militares da União Europeia e temos hoje um vetor e uma ameaça que é cibernética. A gente não sabe qual é, quando vai aparecer, onde está, quais as ameaças, e, portanto, mas temos que lidar com ela. E, portanto, é isso que temos que fazer. E depois disto tudo, resta-nos saber o que é que fazer, então, a este património imenso que ajudou à nossa defesa, nem que tenha sido por dissuasão, porque a maior parte destas fortificações pouco se combateram, algumas delas, mas que ao longo destas 10 gerações a gente consegue identificar ainda hoje 141, das quais 41 já desapareceram completamente. Portanto, sobram ainda 100. O que é que a gente faz com elas? Algumas são utilizadas, algumas há organizações que se preocupam e que tentam dinamizar a sua proteção, a sua reutilização, nem que seja no turismo do âmbito militar, que perfeitamente pode ter um roteiro do próprio campo entrincheirado, onde se podem ver, neste caso aqui é o campo entrincheirado e o plano B, ou seja, as duas grandes estruturas do século XX, e que podem estar a ser usufruídas por todos nós. Eu não sei se falei muito, se falei pouco, eu deixava-vos com esta mensagem e que eu normalmente costumo dar aos meus alunos, que é, para poupar muito sangue, às vezes basta mover, ou mexer, ou remover um pouco de terra. Que é isso que o engenheiro militar faz e que tem que contribuir para a defesa do pessoal e, neste caso, mais longe, para uma defesa de um património que é de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa que queiram fazer. Ok, peço desculpa. Depois não estava ativado, eu estava a tentar, mas eu tenho que imprimir durante mais do que um segundo, pelos vistos. Então, abre-se espaço agora para um debate. Questões que queiram colocar? Não é bem uma questão, já agora. Eu percebo a preocupação, para mim, para nós todos, a grande preocupação é o que é que se faz com este património. Muitas vezes, aquilo que nós estamos a assistir neste programa do Vivo, se não me engano,
passam a ter, acabam por ser muito desvirtuadas, convenhamos. E, de facto, talvez nos faça falta, em termos do país, primeiro uma questão que é muito importante, que é criar a noção do que é verdadeiramente indispensável, do que é que se pode preservar e como é que se vai preservar. Senão, de repente, ao sabor dos governos, etc., de repente podemos ter o São João da Barra transformado em hotel ou uma coisa qualquer. E isso já se assistiu em Cascais, com a cidadela, pelos vistos, pousada abriu e fechou, portanto, quanto eu sei, está fechado, depois de ter destruído uma parte importante desse património. E essa, por acaso, é uma coisa como é que vê este futuro, este turismo militar? Este património, estes edifícios, estas estruturas, estas infraestruturas, existem para uma determinada função, que agora está completamente... Mas podem ser efetivamente usadas, e há casos que a gente está a ver usado. A gente está a ver o caso da bateria do Bom Sucesso, afeta a Liga dos Combatentes, há um reviver e um recuperar desta memória militar, fundamentalmente daquilo que decorreu, porque a Liga de Combatentes vem do posterior à Grande Guerra. A Liga dos Combatentes tem uma obra social imensa, não é só o apoio aos militares mais idosos, não, tem creches, tem lares militares, portanto, há aqui assim um apoio muito grande, está integrada na sociedade e ocupou efetivamente uma parcela deste património. A gente vê aqui pela linha, houve fortes que a certa altura foram discotecas, também estão fechados. E estão naquela miséria. Vimos o esforço que a Câmara de Cascais fez para poder ter e abrir o Forte de Santo António, que a reorganização administrativa que foi imposta às Forças Armadas fez com que se fechasse o Instituto Odivelas, da qual aquele estabelecimento era dependente. E, portanto, ao fechar esse estabelecimento e integrar as meninas no Colégio Militar, ficou sem utilização. E aquilo até foi engraçado, porque aquele forte vai parar à Câmara de Cascais, quase de um dia para o outro, porque teve a ver com os fogos de 2017. E teve a ver com aquela legislação que dizia que os municípios podiam tomar posse administrativa das propriedades dos proprietários que não cuidassem os seus terrenos de acordo com aquela lei dos fogos. E então todos os proprietários daqueles terrenos, e contam esta história, eu vou contar que numa reunião política dos nossos governantes desta zona de Lisboa, o Presidente da Câmara de Cascais disse que tinha o seu problema dos fogos resolvidos, exceto num sítio, e acho que o Primeiro-Ministro lhe perguntou: e que sítio é este? Olha, é a propriedade que é da sua responsabilidade. E então, de um dia para o outro, coisa. Mas pronto, mas depois não há dinheiro para chegar a todo lado. E, portanto, tem que haver esse planeamento, esse rigor, essa percepção do que é que efetivamente se tem ou que é prioritário atuar ou não. Mas isto depende de todos nós, depende das forças vivas do lugar, depende das utilidades que se pretendem fazer. E agora vou relembrar estes dois casos, o da bateria da parede, que ao fim de muitos anos finalmente foi possível vencer, eu não direi a inércia, mas era a contrarreação que o Ministério das Finanças fazia para que Cascais pudesse ter aquele espaço como um espaço de utilidade pública e que pudesse ter ali a vivência da memória
da defesa marítima e da artilharia de costa e a sua integração com o Conselho de Cascais, e este espaço também que a Câmara de Oeiras pretende fazer ao associar a bateria do Arieiro, que teve várias épocas, ao próprio Rio Tejo e às vivências desse Rio Tejo. Portanto, é difícil, mas temos de ser todos a contribuir. Todos, individualmente, nas associações, os mecenas, e efetivamente deveria haver um plano global, que é isso que falta. Esse plano global, já ouvi também falar aqui na inauguração desta exposição, que penso que foi o Presidente que falou, que era a colocação deste conjunto de fortificações na lista indicativa do património mundial, para que depois possa ser classificado e que depois possa ter o benefício dessa proteção e de outros benefícios até em termos de patrocínio, de financiamento para a sua recuperação, reutilização e desfruto. E eu não me alargava mais. Até uma incógnita. O Exército está disponível para trabalhar com todos na defesa destes valores e dos seus valores e do património que utilizou. Desde 2014, com as novas missões às Forças Armadas, ele passou a ter a missão cultural que não tinha, só em 2014 é que passou a ter esta missão. Não sei como é que vai ser agora com esta reestruturação que andam a fazer, mas está disponível. O Gabinete de Estudos Arqueológicos, da qual eu tenho a responsabilidade de coisa, apoia toda a gente que pretende trabalhar nestas áreas, tanto nos estudos como nas idas ao campo, toda a parte arqueológica e na parte da vivência, como o caso desta conferência, e assim sucessivamente. Portanto, estamos disponíveis. E agora é o que falta, é a nossa estrutura, que envolve efetivamente ações, é como a fortificação permanente. Tem que ser um plano coordenado, tem que ter coisa, tem que estar destinado, que é para que possa passar gerações, como era feita a fortificação, que eram gerações que contribuíam para a sua realização. Acrescentarei um comentário. Bom, os constrangimentos são múltiplos, porque essa é a situação que nós poderemos, de certa forma, nos confrontar em relação a muitas das iniciativas que, norte a sul do país, envolvem património militar. E nesses constrangimentos está a tutela. E é esse que tem sido a principal barreira, isto é, a falta de entendimento por parte da tutela ou das tutelas, em relação, muitas das vezes, ao significado que possui, em termos de patrimonial e de memória, determinado edifício. Seja um castelo, porque os problemas são os mesmos, os constrangimentos são os mesmos, seja um castelo, ou uma bateria do século XX. E essa questão, de facto, tem criado, nesses constrangimentos, a incapacidade de boa parte dos municípios, ou de nós todos que queremos agir, de facto, não é? Enquanto associações de defesa ou promotores de iniciativas culturais, no sentido de dar uma outra função. E depois nasce outro plano de avaliação e de discussão. De facto, é se essa função é mais ou menos compatível, na nossa ótica, ou na ótica dos promotores, é mais ou menos compatível com uma nova função ou refuncionalização. E aí nasce outro debate. De facto, muitas das vezes ainda nem sequer a própria tutela encontrou soluções para desobrigar, não é, a quem seja o promotor a determinado tipo de situações, e já se está a discutir, ou coloca-se logo a discussão em torno da própria intervenção. Claro que isto não é novo. Quando digo não é novo, há um histórico, há um passivo. E um passivo enorme. E o passivo vem do século XVIII. Não a este nível, mas estas questões foram suscitadas desde cedo. A venda de património militar ocorreu logo no século XVIII. E vai percorrer, aliás, o século XIX e o século XX, desde que as estruturas estivessem obsoletas. Muitas das vezes o prédio militar em si era passível de ser arrendado ou vendido. E é uma imensidão, mas isto de facto não é novo. Passou-se o mesmo
quando foi a extinção das ordens religiosas e a separação da lei do Estado da Igreja, em que aquilo que era o vasto património religioso acabou por, pode-se compreender, mas de qualquer forma foi usurpar as suas funções para passar a ocupar outras funções, a maior parte das vezes de Estado, algumas militares, inclusivamente, não é? Que foi a adaptação de antigas cercas conventuais e espaços conventuais, por exemplo, a quartéis. Portanto, isso é uma história e temos que acompanhar, de facto, essas situações. Agora, existindo uma aquisição progressiva de conhecimento, existindo uma aquisição progressiva de sensibilidade, existindo uma aquisição progressiva de que se deve fazer algo, estes constrangimentos continuarem no mesmo plano é que não faz muito sentido. Não é? Esse tal plano, que deve ser, de facto, enquadrado em termos governamentais, estatais, etc., deveria ter nos municípios o principal aliado, acho que era fundamental, não é? Para tentar enquadrar propostas de facto, refuncionalização, nova utilização e outros usos, de facto. Não é? Nem tudo pode ser museu, nem tudo pode, como é óbvio, passar a ser um espaço cultural, não é? Eu acho que o escândalo, entre aspas, às vezes, de determinadas situações, é porque não se optou antes por um plano, existência de um plano que configurasse as possibilidades. Não é? E a partir daí, para os municípios ou para entidades privadas, o que fosse. E, portanto, acho que faz falta mesmo esse plano, por um lado, e já agora também o propósito da candidatura ao conjunto das fortificações marítimas do Porto de Lisboa, Património Mundial, irá ser lançada, de facto, no contexto da candidatura do Oeiras à Capital Europeia da Cultura, em interação com os municípios de Cascais, Almada e Lisboa, e é uma aposta, de facto, para encontrar por essa via formas de enquadramento até jurídico para algumas destas situações poderem ser ultrapassadas. Mais algum comentário? Novas perguntas? Eu ia só, se ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, eu ia só fazer um comentário no final, não sei se alguém quer dizer algo. Mais ninguém. Eu ia, enquanto representante da Câmara de Oeiras, vinha essencialmente agradecer ao Sr. Coronel do HPD, ao Joaquim Boiça por ter aqui liderado o debate, e principalmente ao Sr. Coronel por ter deixado esta reflexão e as minhas perguntas foram respondidas exatamente pelos slides finais, o que fazer com este património e as condições em que este património se encontra. E acho muito importante também a reflexão que o Joaquim agora acabou de fazer. Realmente não é possível salvar tudo, mas é preciso um plano para salvar o mais importante e para guardarmos essencialmente aquilo que é a nossa memória e aquilo que é a identidade de um espaço. Ou seja, Oeiras não poderia ser outra coisa se não tivesse este património. O património faz parte daquilo que nós somos hoje, e a vida militar e aquilo que é a história militar de Oeiras faz parte do seu coração e daquilo que ela é, mesmo que muito distante, mesmo que estejamos hoje num tempo diferente, esse passado faz parte de nós. Eu gostava de agradecer a todos que estiveram aqui e aos que nos ouviram, e também dizer que para a semana teremos um novo encontro, à mesma hora, com um tema diferente, mas também muito em torno de Oeiras, da nossa memória e daquilo que é um passado que faz parte de nós e